Olá, o quadro Sustentabilidade de hoje acontece direto da Associação de Catadores Arsol. É uma associação aqui em Chapecó que já esteve com a gente nesse quadro Sustentabilidade. Mas hoje é mais importante porque estamos no Encontro Lixo Zero Chapecó Melhores Práticas. Durante a semana passada inteira foram lives falando sobre para onde vai o nosso resíduo e principalmente mostrando que tudo começa lá quando você escolhe comprar um material. Aqui na associação é só o fim da linha e aqui também não é a reciclagem, aqui é a separação. A indústria precisa querer reciclar, precisa conseguir reciclar. Então, gente, o convite maior, a gente vai conhecer o Vanderlei agora, que o convite é para que você olhe para o material, olhe para aquilo que você compra no supermercado, na padaria, em qualquer estabelecimento, se isso tem viabilidade econômica depois. Ou seja, vai para o lixo, vai para o aterro ou vai sim chegar na associação de reciclagem. Tudo bem, Vanderlei? Seja bem-vindo ao quadro Sustentabilidade mais uma vez. E a gente pode começar você contando para nós como é a Arsol, quantos associados e como que funciona a chegada de material aqui. Hoje a Associação Arsol, nós trabalhamos com a faixa de 15 associados. Cheguemos até 18, 20, mas com essa crise aí a gente diminuiu muito a quantidade dos materiais, então a gente diminuiu um pouco também, diminuiu bastante o serviço, né? Então, a Associação Arsol, na verdade, surgiu de uma necessidade dos catadores ser organizado, né? Então, a gente viu que tinha uma necessidade também, tinha um espaço para mais uma associação. Isso foi em 2014. Então, a gente se uniu um grupo de catador que era individual e aí montamos a Associação Arsol. Então, no começo, a gente começou pequenininha, a gente começou numa estrevaria praticamente. Hoje a gente está estruturado, a gente está com a faixa de 150 toneladas de materiais reciclados por mês. É uma desviada do aterro, eu acredito que é uma boa quantia hoje e a nossa tendência agora é aumentar isso, né? Que a previsão nossa com mais 2 anos é chegar a 250 toneladas por mês. E é um trabalho desafiador para a gente porque a gente acaba recebendo tudo quanto foi tipo de material. A gente agradece as pessoas que fazem a separação correta, né? A gente costuma falar isso sempre, nunca se cansa de falar. Não é simplesmente separar o material reciclável, mas sim separar da maneira correta, né? Então, higienizando as embalagens, higienizando da maneira correta, assim, não é preciso gastar muita água, mas tirando o básico, o grosso dos alimentos, né? E isso ajuda muita gente que a gente não... Esse resíduo acaba contaminando o material que já é limpo. Então isso acaba contaminando uma bolsa inteira. Tipo, se eu vou jogar um material contaminado numa bolsa, ele acaba contaminando a bolsa inteira. E nós conversávamos aqui, né, Vanderlei, que como que a gente... É um anseio nosso, é uma vontade de como simplificar para vocês que assistem, para as pessoas que a gente conversa. Quando a gente vai em escola, tanto eu quanto o Vanderlei, a gente vai muito em escola. Como que a gente deixa mais claro para as pessoas? E às vezes a gente tem alguns consensos, um deles é, se você olhar para as embalagens que você adquire, quanto mais simples ela for, né, Vanderlei? Quanto mais simples ela for, quanto menos mistura de material ela tiver, menos embalado estiver o seu produto, mais chance de chegar aqui e ser aproveitado e ser comercializado é. Então hoje quais são os principais materiais e aqueles que as pessoas deveriam escolher como prioridade na hora de comprar? Hoje a gente tem que evitar muitas vezes as embalagens econômicas. Um exemplo, os sachês. Sachês de maionese, vamos dizer, maionese, ketchup, de milho, ervilha. Isso para nós é todo rejeito, porque uma que fica muita quantia de material dentro, você nunca consegue tirar tudo, e o próprio material, o próprio plástico, a gente já não consegue reciclar. É um desafio para a gente, muitas vezes, a própria indústria fala, não, é reciclável, mas a própria indústria que fabrica não recolhe de volta esse material. Então, começa no comprando consciente, que os embalagens, o que for embalagem, tipo, embalagem de plástico, que for, tipo, vamos dizer assim, se não for sachê, se for embalagem de pote, vamos dizer assim, isso a gente consegue reciclar tudo. Tudo que for plástico e for pote, for vidro, assim, o vidro também a gente recicla. Mas a gente evita por causa que o destino do vidro hoje é muito difícil.
Mas tudo que for a embalagem, pote, assim, tipo detergente, a massa tomate que vem, e até o vidro a gente consegue reciclar. Então tudo que, o sachê é o que mais tem que evitar. E caixas, embalagens de caixa, todas, assim, a sua grande maioria tem mercado, tem um destino final para reciclagem, né? Então, eu sempre digo para as pessoas, prefiram comprar, né, então, em caixas e em litros simples, do que naquelas embalagens metalizadas, laminadas e cheias de colas e aberturas diferentonas, porque a chance de que essas embalagens mais elaboradas vão parar em aterro é muito grande. Então, nas imagens vocês vão conseguir acompanhar algumas coisas para vocês fazerem a escolha, né? O que é reciclável e reciclado. O fato de ter o símbolo embaixo não quer dizer que ela tem mercado. Então, lembrem, reciclado vai depender da sua cidade, da região que você estiver, e se lá na sua cidade ou em Chapecó, por exemplo, como é o nosso caso, o catador, a associação de catadores tem uma indústria interessada, senão a reciclagem não é viável. Agora, mostrando um pouco da associação, do dia a dia na associação, essa é eu chamo de o coração da associação, porque é a esteira. Então, todas as pessoas trabalham triando, cada um deles tem alguns materiais que são separados. Nesses bags na lateral, é o material que vai ser comercializado depois, de maneira bastante simplificada. Mas para mim o mais importante é quando a gente olha para a esteira e vê que está passando muito material. A gente fala aqui que é 40%, mas hoje, no período que eu fiquei olhando, eu arrisco dizer que metade da carga não foi aproveitada. Tá? Porque o que isso quer dizer? Quer dizer que não tem para onde vender, ou é material orgânico misturado que as pessoas colocaram como se fosse resíduo reciclável. Tá? Nós conversávamos aqui e eu gosto de destacar que nem tudo que é embalagem e que você coloca no resíduo reciclável na tua casa vai ter comércio. E é por isso, é aí que nasce o rejeito, é aí que começa o rejeito. É aquilo que não tem comércio, ou é aquilo que não tem reciclagem viável, e também aquilo que é material orgânico que chega aqui na associação. Nas imagens a gente consegue ver, às vezes, restos de alimentos, fraldas, roupas e uma série de produtos que alguém tem que triar. Como vocês estão observando, as pessoas colocam a mão e as coisas não desaparecem como um passe de mágica. Então, eu consultei também o Poder Público aqui de Chapecó para saber um pouco dos números. Números esses que eu já conhecia e que toda vez que eu paro para pensar sobre ele, me assusto porque é muito grande a quantidade de resíduos que chega. Para vocês terem uma ideia, são enviadas aproximadamente 128 cargas de materiais recicláveis, sendo 220 famílias de catadores envolvidas em 15 associações. Isso dá mais ou menos 22 toneladas de resíduos recicláveis enviados às associações de catadores todos os dias. Gente, 22 toneladas de resíduos por dia. E para mim o que mais me preocupa é 40% disso tudo, ou seja, quase a metade disso tudo, não tem aproveitamento comercial, não tem reciclagem e vai parar ali, ó, naquele container de rejeito. Vai para aterro sanitário e ficará lá por muitos e muitos anos, nem se sabe ao certo até que se decomponha. Então, para encerrar, o convite é: faça a separação correta em casa, separe os seus resíduos orgânicos dos recicláveis e lembre que dentro dos seus recicláveis pode ter muita coisa que de fato não estará sendo reciclado. Então busque informação e busque um consumo consciente. Prefira embalagens simples, papel, plástico, metal e na última hipótese, os vidros e os plásticos misturados, tá? Eu espero ter colaborado. A gente se vê na próxima semana e lembrem, comecem onde vocês estão, façam tudo aquilo que for possível, que um dia virará rotina.